Um silêncio sepulcral tomava conta de tudo. Um viajante, aparentemente de passagem, estava na cidade, descansando antes de continuar sua jornada até a Aparecida do Norte. Os irmãos, curiosos e apreensivos, decidiram investigar mais a fundo. Entraram na casa, que agora estava cheia de vida e atividade. Ouvia-se o som de risos e conversas ao longe, um contraste total com a casa abandonada que haviam explorado antes. Dentro, foram recebidos por uma mulher, a mesma que tinham visto na porta antes de desmaiarem. Agora, seu rosto estava claramente visível, e ela parecia familiar. "Bem-vindos", disse a mulher com um sorriso enigmático. "Vocês não deveriam estar aqui, mas já que estão, há algo que precisam saber." Os irmãos se entreolharam, confusos e ansiosos por respostas. "A casa que vocês viram é apenas uma parte da história", continuou ela. "Há muitas lendas sobre este lugar, mas poucas pessoas conhecem a verdade completa." Ela os levou para uma sala repleta de livros antigos e pergaminhos, onde uma grande mesa de madeira estava coberta de mapas e documentos. "Este lugar é um portal", explicou ela. "Um ponto de convergência entre diferentes tempos e realidades. Vocês foram trazidos aqui por uma razão." Ana e Alex estavam chocados. "Por quê?", perguntou Alex. "Por que nós?" "A verdade é que vocês possuem um vínculo especial com este lugar", disse a mulher. "Vocês são descendentes de alguém que teve um papel crucial na história desta cidade na luta contra as forças que aqui habitam." A mente dos irmãos corria, tentando processar todas as informações. "Quem?", perguntou Ana, com sua voz tremendo. "Seu avô", respondeu a mulher. "Ele foi um dos poucos que entendia as forças que operam aqui e dedicou sua vida a proteger esta cidade." Alex e Ana estavam em choque. Eles nunca souberam muito sobre seu avô, mas sabiam que ele tinha um passado misterioso. "Agora, é sua vez de continuar o legado dele", disse a mulher, entregando-lhes um velho diário. "Aqui estão todas as informações que ele conseguiu reunir. Vocês precisam entender as lendas e usá-las para proteger a cidade e a si mesmos." Os irmãos pegaram o diário com reverência, sabendo que sua aventura estava apenas começando. As páginas estavam cheias de anotações detalhadas sobre o Saci, Yazi-Yateré e outras criaturas místicas. Era um guia para navegar pelo desconhecido. "Lembrem-se", disse a mulher, "vocês não estão sozinhos. Usem o conhecimento que lhes foi dado e confiem um no outro." Com o diário em mãos e uma nova compreensão de sua missão, Alex e Ana se prepararam para enfrentar o que quer que estivesse por vir. A velha casa, agora vibrante e cheia de vida, seria o centro de sua jornada para desvendar os mistérios do passado e proteger o futuro. Os irmãos observavam atentamente as cenas que se desenrolavam diante deles, cada uma revelando uma história trágica e injusta. A visão holográfica que surgia à frente do casarão mostrava uma sucessão de eventos marcados pela perseguição e injustiça. Na primeira cena, um homem branco corria pelas ruas enquanto uma multidão enfurecida o perseguia, acusando-o de crimes que ele jurava não ter cometido. As mulheres apontavam e gritavam calúnias, enquanto os homens brandiam ferramentas agrícolas como foices e pás. Para os olhos dos irmãos, o homem era apenas um indivíduo comum, longe de ser o criminoso descrito pelas pessoas da cidade. A próxima cena os transportou para o século XIX, onde um homem cuidava das plantas em uma reserva de Mata Atlântica, sendo brutalmente atacado por invasores que destruíam tudo que ele construíra. Era um golpe doloroso para os irmãos, testemunhar a destruição do trabalho de uma vida por mãos cruéis e sem compaixão. Em seguida, viram uma indígena e seu filho sendo perseguidos implacavelmente pela floresta, até que ela foi mortalmente ferida por uma lança enquanto protegia o pequeno curumim. A cena era comovente, mostrando o sacrifício de uma mãe pela sobrevivência de seu filho. A sequência de visões continuou, revelando um jovem negro tentando salvar crianças de um acidente com uma carroça, apenas para ser culpado pela tragédia que se seguiu. As pessoas ao redor o cercaram, acusando-o e ignorando seus esforços para ajudar. À medida que as cenas se desenrolavam, Alex e Ana começaram a perceber um padrão perturbador. Todas as histórias retratavam pessoas inocentes sendo perseguidas e culpadas injustamente, sofrendo injustiças terríveis por causa da intolerância e do preconceito. "Isso é horrível", murmurou Ana, sentindo o peso da injustiça nas histórias que testemunharam. "Sim", concordou Alex sombriamente. "Essas pessoas foram vítimas de uma sociedade que as julgou com base em estereótipos e preconceitos." Ana olhou para o casarão à frente deles, agora mais velho e desgastado pelo tempo. Confira em breve a quarta parte de Irmãos Ventura, A Procura do Saci, de Tiago Vicente. Irmãos Ventura, A Procura do Saci. Parte 3. "Ana, veja este livro que achei." Segundo este exemplar, escrito à mão, começou Alex,
segurando o livro como uma criança segura um presente na noite de Natal. Escrito à mão há uns 200 anos, completou ele. Quanto mais antigo, maior a importância cultural e arqueológica, provocou Ana. Sim, concordou Alex. Posso continuar? Ana deu de ombros e fez um gesto para que seguisse com a explicação. Os sacis vivem 77 anos e se originam do bambu, uma planta tropical renovável. Eu sei o que é bambu, disse Ana. E você disse os sacis, no plural. Sim, os sacis são seres que nascem, crescem e se multiplicam. Podem ser, apesar de raros, muitos. E assim como os lobisomens e vampiros, teve um antecessor, um ser original. O primeiro, que se ainda viver, deve ter uns 220 anos. Voltando ao que explicava, os sacis nascem depois de 7 anos de gestação. 7 anos? Perguntou Ana. Você pode parar de me interromper, gritou Alex, e sua irmã sorria, adorava provocá-lo. Após sair de dentro do gomo do bambu, o saci sai para sua vida de travessuras e, ao morrer, se metamorfoseia em 2 espécies de cogumelos venenosos, conhecidas apenas no Brasil. Uma delas é chamada de orelhas de pau. Ana segurava-se para não rir ou continuar a provocá-lo. Parecia tudo muito viajante, mas já havia escutado muitas dessas histórias desde que era apenas uma menininha de colo. Só que havia se esquecido de muitas delas, ao contrário de seu irmão, que adorava recordar de tudo isso. Ana temia que estas histórias pudessem ser reais, desejando nunca ter que descobrir a verdade, enquanto Alex parecia desejar, acima de tudo, topar de cara com um saci para poder entrevistá-lo ou presenciar suas travessuras, quem sabe até ajudá-lo. Orelha de pau é uma espécie de cogumelo que se forma nos troncos das árvores e se parece com uma orelha, daí o nome. Alex ajoelhou-se e pegou outro livro, este de capa de couro. Enquanto lia, fotografava as páginas com sua câmera fotográfica, que sempre levava para todos os lados. Era uma câmera antiga que tirava fotos em preto e branco, mas ele a amava por 2 motivos. O primeiro era para ler os textos e depois para que sua irmã pudesse desenhar as criaturas dos livros. E o segundo, e principal, era que aquela câmera pertencia ao seu pai em suas aventuras. Olhe, aqui diz que ele não é apenas um ser brincalhão, claro que não, é um espírito mau. Pode ser, mas ele não fere pessoas inocentes. Diz a lenda que quando alguém precisa entrar na mata ou nas terras onde ele vive, deve pedir autorização ao saci, fazendo isso em voz alta para que as árvores e o vento levem o pedido até ele. Já se alguém entrar sem permissão, inevitavelmente cairá em suas armadilhas. Só nesse momento lembraram que haviam chegado à cidade, entrado na mata e não pediram autorização para estar ali. Ambos se calaram, preferindo não assustar um ao outro com isso. Talvez fosse tudo apenas uma lenda, afinal. Mais um livro. Agora era Ana quem lia. Vasculhou dezenas de folhas empoeiradas, uma ou outra imagem, até encontrar algo que lhe chamasse a atenção. Trata-se de um exímio conhecedor da natureza. Lá, e das propriedades medicinais. Lá. Das ervas e raízes da floresta. Tudo que já sabemos. Nem tudo, dizia Alex. Há algo muito mais assustador por trás de tudo isso. Alguém, ele exista ou não, parece acreditar nele, pois aqui há uma coleção inteira sobre o saci e outros seres místicos brasileiros. Talvez alguém o estivesse vendo e decidiu estudar para saber como se proteger dele, sugeriu Ana. Os irmãos se encontravam agora de volta à mesma casa, mas em um tempo distante, na década de 1930. As cores vibrantes das paredes e das árvores contrastavam com os tons embaçados do restante do mundo, criando uma sensação de surrealidade. Mas não pode ser, sussurraram ambos, incrédulos. No entanto, a evidência era clara, estavam de volta à mesma casa, mas não no mesmo tempo. Tudo ao redor parecia indicar que tinham viajado no tempo para uma época em que a casa estava em sua glória. Eles se levantaram e, sem escolha, seguiram de volta à casa. A cidade ao redor, que parecia tão pacata, estava mergulhada em um marasmo estranho. Ao entardecer, os moradores fechavam suas janelas, chamavam as crianças para dentro e se recolhiam às suas casas.